Segundo o Ministério da Saúde, entre novembro de 2015 e maio de 2017, foram confirmados 2.653 casos de bebê com microcefalia no Brasil e outros 2.837 estão sendo investigados. Você consegue imaginar o impacto que essa malformação fetal tem na vida dessa criança e da família que vai cuidar dela? A situação se torna ainda mais difícil porque, infelizmente, é comum que os pais abandonem as mães sozinhas com o bebê. E, além disso, a necessidade de acompanhamento multidisciplinar continuado desses casos, que se multiplicaram com a epidemia de Zika, tem sido um grande desafio não só para o sistema público, mas também para o sistema privado de saúde. Hoje a gente vai conversar sobre como é viver com microcefalia. Para isso, a gente convidou a Lisiane Torrão, que é técnica de enfermagem, psicóloga e voluntária da ONG INACRE, a Fabiane Lopes, que é mãe da Valentina, de 1 ano e 5 meses, e a Fátima Junqueira, que é psicóloga e pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz. Antes da gente começar essa conversa, você vai conhecer o José Henrique, de 1 ano e 4 meses. Quando eu fiz a ultrassom morfológica com 6 meses. Daí, no outro mês, estourou, no Nordeste. Zika vírus com a microcefalia. Aí ele me chamou de volta no consultório. Aí falou, olha, você teve a Zika, o seu bebê estava normal até o 5º mês. No 6º, nós já vimos que ele tinha a micro e você teve a Zika. Então, a única coisa que poderia ter feito mesmo, ter causado a microcefalia nele, foi o Zika vírus, né? Foi um baque muito grande, né? A gente já chegou até a comentar com alguns familiares, mas deu aquela apertada, aquele momento que a gente se encontra sozinho, dá aquela respirada, mas graças a Deus ele tá bem, tá com saúde, mas foi difícil, não foi fácil não. A gente pensa assim, nosso filho, tal, a gente ama, mas a gente tem, eu tenho a mais velha, a gente vê ela brincar, ela se divertir, a gente vê ela cair, ela se ralar. A gente espera que vamos ter outro filho, que vai brincar junto, que corra junto. E a gente vê ele assim, quietinho, né, na dele, sempre paradinho, mas por conta da má formação mesmo. Mas aí a gente começou a buscar ajuda, começou a buscar informação e viu que tinha mães também que passavam pelo mesmo problema e conseguiam se adaptar e a gente buscou a estrutura. Eu trabalhava antes dela. Aí ela nasceu, eu fiquei cuidando dela. Quando ela fez 1 ano e meio, eu pensei, agora eu vou voltar a trabalhar. Aí descobri que já estava grávida dele. Aí já não ia mais conseguir. Aí fiquei, né, até ele nascer. Depois ele nasceu com a micro e que eu não fui mesmo procurar mais nada. A família dela, no caso, eles são mais apegados com ele, né? Eles têm aquele convívio melhor. A minha não é tanto, entendeu? A minha já não tem aquele apego, não é que querer dizer que não goste, né? Mas assim, não tem aquele apego que... Não tem muito contato com ele, na verdade, né? Ele faz a fisioterapia toda segunda-feira lá na INACRE em Madureira. Vai na neuro todo mês, praticamente ela marca para estar avaliando, mas é muito corrida. E gastos? Vocês têm muito gasto com ele? Medicamento, leite, né? Fralda, entendeu? Mas graças a Deus tem as doações, né? Às vezes tem um, às vezes não tem o outro, aí você consegue um, aí você tem que comprar o outro. Eu acho que o que acontece muito é a falta dos pais do lado. A gente tem acompanhado muito, né, Lili? A gente tem acompanhado muito, cara. Tem umas crianças com hidrocefalia que a cabeça cresce demais e a mãe fica muito sobrecarregada. Até mesmo nas questões de reuniões, é escasso, cara. O pai tá junto com a mãe, entendeu? Eu gosto de fazer tudo com ela, principalmente para ajudar. Mas a quantidade de pais que não vai, ou não tem vontade de ir, ou deixa o filho de lado, não ajuda, eu acho que isso aí também tá deixando as mães também sobrecarregadas, entendeu? Tá fazendo uma madeira pra ele? Olha. Uhum. Tá bom, pai, assim? Tá, filha, tá sim. Só mexer agora. O que eu mais quero? Que ele fale, que ele ande. Mas isso só ele mesmo vai mostrar pra gente, só o tempo e a reabilitação, né? Que é o que ele mais precisa. Não perde a esperança, né? Ele já tem 1 ano e 4 meses, já era pra estar andando. Ele ainda não consegue sentar sozinho. Fala, mas eu vou chegar lá. Eu vou sentar.
Eu vou andar, né, filho? Eu vou falar. Falar eu já falo. Eu vou falar, fala pro tio. Ah, meu filho é minha vida. Pra mim ele é minha promessa na minha vida. Depois que ele veio, eu tomei aquele baque que eu te falei, mas depois Deus colocou no meu coração que ele é meu tudo, entendeu? Hoje em dia eu não tenho mais nada no meu coração que possa me travar. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre microcefalia. As nossas convidadas são a Fátima Junqueira, psicóloga e pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, a Lisiane Torrão, que é técnica de enfermagem, psicóloga e voluntária da ONG INACRE, e a Fabiane Lopes, mãe da Valentina, de 1 ano e 5 meses. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. A gente conheceu o Henrique, que é um bebê na mesma faixa etária da tua filha, né, Fabiane? Como é que foi para você, no que você se identifica ali com a história deles e como é que foi para você receber a notícia da microcefalia? O que você já sabia sobre a microcefalia? Quando eu recebi a notícia, eu não sabia. Eu, quando soube que a minha filha tinha micro, eu dei graças a Deus, porque eu conhecia a hidrocefalia. Porque minha filha, eu passei, na gravidez anterior, eu passei por um processo tipo assim, que a minha filha poderia ter a hidrocefalia, então eu conhecia a história. E é mais grave do que a microcefalia, então quando você soube que era microcefalia, para você foi um alívio. É, porque eu não sabia o que era microcefalia. É a sua 4ª filha, né? É, eu não quis saber, eu não procurei para saber, eu falei assim, seja o que Deus quiser. Quando ela nascer, eu vou conhecer ela, quando ela nascer, eu vou aprender com ela. É um amor incondicional, né, Fabiane? E nesse 1 ano e meio, o que você acha que você já aprendeu? Muita coisa. Com ela? Eu aprendi a ser forte, eu aprendi que a gente tem que dar valor aos mínimos detalhes da vida, ao sorriso dela. Cada hora que eu vejo um sorriso é a minha felicidade. A hora que ela movimenta os braços. Eu não sabia que uma movimentação com a mão, uma movimentação com o braço seria tão importante na minha vida como quando eu vejo a Valentina se movimentando. Eu vejo a minha filha como um aprendizado, que ela veio para me ensinar. Eu aprendo mais com ela do que eu ensino. Vou te interromper um pouquinho para trazer a Lisiane, que tem uma história também, uma experiência parecida com a sua sobrinha, né, Lisiane? E que transformou a tua vida, de certa forma, que você acabou buscando o INACRE, que é uma organização que dá apoio, inclusive apareceu na nossa matéria. Fala um pouquinho para mim da sua experiência, para a gente aqui, da sua experiência com a sua sobrinha e como é que você faz esse trabalho voluntário lá no INACRE. Bom, primeiro quando eu soube que ia ser tia, eu já comecei a vibrar, né? Participando de pré-natal, de ultrassonografia, idealizando como ela ia ser. E nos exames durante o pré-natal estava tudo normal. Eu estava presente na hora do parto, eu assisti o parto e ali de cara eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque a Alice não chorou do jeito que as crianças choram. A primeira frase da pediatra foi, cabeça pequena? E a partir dali, 3 dias depois, mais ou menos, a gente teve a certeza, teve o diagnóstico que a Alice tinha nascido com microcefalia. A Alice fazia convulsão de difícil controle, precisava de muitos anticonvulsivos e as internações eram longas. Foi o efeito de uma bomba na nossa família. Foi devastador. A Alice teve a primeira alta com 5 meses de idade. Até porque, diferentemente da Fabiane, vocês receberam a notícia no parto, né? Depois do parto. Teve uma gestação a gente desse não entendimento. se preparou. Nós nos preparamos para ter um bebê que tivesse uma vida normal, né? E durante essa internação longa da Alice, eu conheci muitas crianças, muitas famílias, porque a Alice nasceu no hospital que eu trabalho. Então, eu tinha acesso ao CTI pediátrico e eu praticamente morei no hospital durante esse tempo. E eu conheci a Ana Cristina, presidente da INACRE, que tinha fundado a INACRE em 2007 e foi mãe, em 2008, de uma criança especial, de uma criança que teve sequelas de um comprometimento no parto. Então, nós fizemos amizade, mas aquela correria de CTI pediátrico, cada um com a sua vida, né?
Em 2010, as nossas meninas faleceram, a minha Alice e a Bruna Vitória, que é a filhinha da Ana. Nós perdemos contato e depois de um ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, nós nos reencontramos através de uma rede social. Ela me fez o convite para conhecer a instituição dela, que estava fazendo uma festa de 5 anos. A INAC está fazendo 5 anos e estava precisando de leite em pó. A campanha do leite em pó. Eu estava um pouco resistente de fazer essa visita. Eu não queria ter contato com criança especial. Acho que eu não queria reviver aquele momento que foi um momento difícil. E eu fui fazer uma visitinha rápida, com uma lata de leite em pó e um endereço na mão, eu fui visitar a instituição, na intenção de fazer uma visita, dar um abraço e ir embora. E essa visita está durando 5 anos, porque eu cheguei lá, eu me apaixonei. Eu não vou dizer para você que a Alice foi na minha vida um peso ou um problema. Teve medo, sabe? Teve incerteza, teve insegurança, mas tudo de bom que eu sentia quando eu segurava a Alice no colo, o cheirinho dela está presente ainda na minha vida. E eu sinto tudo de bom quando eu estou lá na INACRE. Eu conheci lá 35 crianças para amar, para cuidar, e hoje eu sou psicóloga voluntária da instituição. Eu vou deixar para me aprofundar sobre o trabalho da INACRE, quero voltar nele já para a gente poder trazer a Fátima aqui para a gente. O Instituto Fernandes Figueiredo também busca fazer um trabalho com essas crianças que vêm com microcefalia. Agora, estamos vendo a roda andar e tendo que se adaptar a uma demanda extremamente aumentada, né, Fátima? Isso. Como é que o Instituto está lidando com isso? Quais são os desafios? E é difícil não se envolver com esse trabalho, né? Que você ouviu a Lisiane falando, né? E você já estava se identificando ali. Como é que é? Assim, na verdade, o Instituto Fernandes Figueira, né? Nós somos um instituto nacional e a gente já tem uma referência, né? Nesses atendimentos dessas crianças que tem essas questões de malformações neurológicas, infecciosas, enfim, porque nós já temos lá tanto a parte de genética quanto a parte de medicina fetal e uma UTI neonatal de alta complexidade, enfim, altamente especializada, né? Então, assim, infelizmente, né, para nós do Instituto, esses casos de microcefalia e malformações, doenças raras e malformações como microcefalia, etc., para a gente não são tão ocasionais assim. A gente sabe que são raras, né, todos esses casos. Mas geralmente buscam exatamente vocês, né? Porque buscam a gente. Então, a gente já é referência, né, nesses casos. Só que o que aconteceu com o Zika vírus, isso eclodiu no Brasil, né? E aí começou toda, assim, mesmo a gente precisou se reorganizar porque os casos aumentaram. Inclusive chegando no pré-natal, chegando de pré-natal externo, chegando no nosso pré-natal. Então, hoje, o que aconteceu? Quer dizer, não só o acolhimento às famílias, os atendimentos, não só o serviço de psicologia, os médicos, o serviço de enfermagem, toda a equipe multidisciplinar, físio, TO, e hoje a gente tem toda a parte de pesquisa, né? Porque eu acho que, assim, eu sou lá da neonatologia e da unidade de pesquisa clínica, e a gente tem pesquisas em desenvolvimento com outras universidades, outros daqui do próprio país, mas a gente tem pesquisas correndo junto com os Estados Unidos, né? Com outras... Isso essa demanda aumentada é muito nova em vários países, nova, né? Exatamente. Então, assim, a gente faz a pesquisa justamente porque a gente consegue, via pesquisa também, financiamento, porque isso também é um problema, né? A questão financeira é um problema, então a gente consegue financiamento, a gente consegue pegar o atendimento das gestantes desde o início, então elas começam a ser atendidas no pré-natal, passam pela medicina fetal. Quem não sabe o que é medicina fetal é o acompanhamento de ultrassom da gestante, né, desde o início, para quando tiver o parto, elas já estarem sendo acompanhadas para ver o desenrolar do que está acontecendo. E se você consegue, como a Fabiane conseguiu, ainda no pré-natal, embora você não quisesse saber, né? Não quero saber o que é microcefalia, né? Ou mesmo o caso do Zé Henrique, né, que a gente viu lá eles falando. Foram se informando, foram sabendo. É possível ir trabalhando junto, acho que isso é importante para a rede toda saber, né? Até para poder receber essa criança quando de uma forma melhor, né? Nasce, já há uma possibilidade maior dessa família poder acolher, formar um vínculo melhor, poder estar mais presente, porque é difícil. Eu acho tão bonito ouvir o depoimento de vocês, porque, assim, é ressignificar, é redescrever a história, poder estar junto, né? Quando você diz assim, porque é um aprendizado mesmo, né? Porque, de repente, para vocês foi um impacto muito imediato. Maior. Eu preciso interromper um pouquinho a nossa conversa. Acho que a gente
começa com essa apresentação que é maravilhosa da história de cada uma, inclusive, de como é que a gente está se preparando para receber esses casos, né? E no próximo bloco a gente aprofunda um pouquinho mais, rapidinho a gente volta. Então, não sai daí que a gente faz um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre microcefalia. As nossas convidadas são a Fátima Junqueira, psicóloga e pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, a Lisiane Torrão, que é técnica de enfermagem, psicóloga e voluntária da ONG INACRE, e Fabiane Lopes, mãe da Valentina, de 1 ano e 5 meses. Gente, eu interrompi a conversa, a gente já estava trazendo tantos elementos super importantes, né? A gente viu ali uma das questões colocadas pela família do Henrique, que a questão financeira é extremamente importante. Na verdade, sempre para qualquer tipo de tratamento continuado, isso é complicado. Como é que você está resolvendo essa parte, Fabiane? Porque você tem que trabalhar, você tem outros 3 filhos, né? E com certeza a sua filha mais nova, ela requer mais financiamento, mais recursos para esse tratamento. Como é que tem sido isso para você? Muito difícil. Porque, assim, o BPC que a gente recebe é o que eu coloco no aluguel que eu pago e na luz. E a pensão que eu recebo das minhas outras 2, eu tento comprar os remédios da Valentina, que eu não consigo pelo SUS. E, assim, nas minhas horas vagas, eu trabalho numa pastelaria, que é dali que eu tiro a metade, um pouco do sustento da comida, essas coisas assim. E fora que a gente ganha doações. Precisa das doações, né, Fabiane? E a INACRE, no caso, traz essa possibilidade de doação. Como é que vocês estão recebendo bastante doações? Como é que isso é trabalhado lá? A INACRE, ela fornece para cada criança uma cesta básica, fraldas e leite, isso mensalmente. Mas a INACRE, ela vive de doações. Tudo que a gente dá é o que a gente recebe. Então, não é fácil, é complicado. Existe uma fila de espera de crianças que querem ser inseridas na INACRE e a gente não tem condições de assistir. Nós temos 35 crianças hoje e a gente não tem condições de assistir mais. Montar 35 cestas básicas no mês é complicado, vivendo de doação. Então, a gente tem uma ferramenta, uma rede social, que ali a gente sai pedindo. Precisamos de leite em pó e o leite chega. Precisamos de fralda tamanho XG e a fralda chega. E, inclusive, a INACRE, ela ainda realiza festas anualmente, são 4 festas no ano, que é importante. Esse encontro é muito importante, né? As mães estarem com os filhos, os irmãos numa festa. Isso é muito importante. Essa troca de experiências, né? Agora, vocês fazem também um trabalho de reabilitação lá, pelo que a gente viu na matéria, né? Isso, nós temos fisioterapeutas que são voluntários também, né? Eles doam parte do seu tempo para poder... A gente faz uma agenda e as crianças vão, durante a semana, fazer a fisioterapia. É super importante. Fátima? Não, assim, porque eu acho que essa questão, né, financeira, a gente vê lá no Fernandes Figueira, a gente também tem um núcleo de apoio lá dentro do Fernandes, embora nós sejamos, né, Instituto Federal, né, nós somos ligados ao Ministério da Saúde, né, via Fiocruz, mas assim, a gente também tem um núcleo de apoio, que é o NAPEC, né, de apoio a projetos pedagógicos e culturais, e através da coordenadora, né, a gente recebe muitas doações para também fornecer, junto com o serviço social, a gente fica tentando, tem o Refazer, que é uma ONG ligada ao Instituto Fernandes Figueira, e só que junto a isso a gente vê, quer dizer, porque precisa de doação, né? Porque a grande maioria das mães para de trabalhar, porque precisa cuidar, porque tem outros filhos, né? Muitas ficam como sozinhas, ficou né? Também, porque, né? enfim, tem essa questão, dá uma desorganizada, mas estruturada familiar importante, né? E ainda tem essa coisa do leve e traz para a reabilitação. E esse é um outro problema muito importante, porque a nossa rede de saúde não está preparada para absorver essas crianças, né? Então, assim, a questão da fisioterapia, da fono, da terapia ocupacional, quer dizer, para onde essas crianças estão indo? Né? Isso é uma preocupação que a gente tem. A gente está aqui hoje falando especificamente sobre microcefalia,
né, que é a temática, mas a gente sabe que as crianças expostas ao Zika vírus, para além da microcefalia, as outras também estão com problema de desenvolvimento. Então, todas estão precisando desse atendimento e a rede não absorve. Você sente hoje no seu dia a dia, o que você identificaria como seu maior desafio, assim? Para mim, poder ir para o tratamento, porque eu ainda não tenho passe. Olha, falta o transporte, que é essencial, coisas básicas, né? Coisas básicas como isso, e que são caras, né? É caro. As passagens são caras. Ainda tem outro agravante que eu vejo lá na Inacre. As mães chegando atrasadas, elas andam de um ônibus com cadeira de roda. Ah, me desculpa pelo atraso, mas que o motorista não parou. Ah, isso me desculpa o atraso, mas o ônibus não tinha elevador. Não tinha elevador. Então, elas andam de ônibus com cadeira de roda, com uma criança que está molinha, que está crescendo, que está pesada, e vão buscar uma cesta básica. Elas fazem mágica. Eu não sei como é que elas fazem para ir embora. É impressionante. É muita força, né? Agora Vêm de longe, chegam, passam o dia todo no ar. Por exemplo, eu vejo as que chegam no Fernandes Figueira, chegam cedinho. Aí a gente fica tentando dar alimentação para passar o dia, porque tem que ter, né? Então, assim, então a gente dá o direito de alimentação, porque aí tem o dia que tem pesquisa, acho que estão nas pesquisas, isso foi resolvido através de verba de pesquisa, acho que, enfim, porque... E aí eu acho que é importante falar assim que é muito triste isso pela questão do Zika vírus, né, que foi esse boom que teve, esse aumento total, mas, por um lado, assim, está trazendo, infelizmente, né, mas está trazendo visibilidade para quem era invisível. Né? Porque essas crianças com essas doenças crônicas, essas doenças graves, elas já estão aí, infelizmente, estavam escondidas. Né? E agora está trazendo, e acho que um programa como esse traz visibilidade para mulheres como vocês, que estão aí batalhando, correndo atrás, reaprendendo, vivendo e amando essas crianças e precisando. Né? Com certeza. Assim. Agora, uma coisa que eu queria voltar rapidamente, a gente já está chegando no finalzinho do programa, mas a questão da ausência paterna, Fabiane. Você ficou sozinha com seus filhos, com uma criança que precisa de uma atenção especial. Isso é muito comum, né, Fátima? Como é que você está lidando com isso? Como é que a presença do pai é absolutamente nula? É. O pai da Valentina, sim. O das outras duas, não. E nas mulheres que você conhece, que vivem a mesma situação, isso também é muito comum? É. Como é que você percebe isso lá no Fernandes Figueira, Fátima? A gente percebe assim, na verdade, quando o bebê nasce, né, e ele vai com gravidade, ele vai cronificando, e a gente vê que, de um modo geral, os bebês que vão para a pediatria, os bebês mais graves e que vão ficando com questões crônicas, infelizmente, é muito comum o pai, muitas vezes, não suportar, e aí eu não estou quero julgar ninguém aqui, porque eu acho que não cabe isso, mas às vezes ele rompe e não suporta. Porque são mulheres que aí sim, que precisam muito, acho que eu sempre falo assim, quem olha por essas mães, né? Quem cuida dessas mulheres, né? Porque elas ficam internadas junto com seus filhos, muitas vezes, né? Uma dedicação total com as crianças e muitas vezes o pai ele não suporta essa nova reestruturação, configuração familiar e ele rompe com isso. Ou algumas poucas famílias eles se unem muito, como foi o exemplo que a gente viu na matéria, né? Tão bonito que a gente viu, né? Maravilhoso. Mas infelizmente muitas vezes ele não suporta esse rompimento, essa desestruturação e a mãe fica sozinha financeiramente também, né? Que eu acho que é a parte prática. Porque quando às vezes fala assim, o pai não está vindo visitar o bebê na UTI neonatal. Estamos preocupados. Você não tem como cobrar afeto, mas a gente fica assim, gente, mas olha só, será que ele está trabalhando? Porque se ele está trabalhando, porque alguém tem que sustentar a casa, né? Então vamos deixar ele trabalhar, porque alguém também tem que sustentar essa casa. Esse lado também é importante, né? Pois é, então às vezes é isso, e ele vem no final de semana, então tudo bem, né? Mas às vezes é porque ele... Abandono absoluto mesmo. Lisiane, fala. Além dessa questão assim, da ausência do pai, que eu pude perceber no período que eu fiquei 1 ano e meio no hospital, fiz grandes amizades no CTI, eu via o casal chegando com o bebê, e depois de 5, 6 meses na alta, a mãe sozinha. Além disso, tem outro agravante. A gente tem na Inacre um número muito grande de crianças que são criadas pela avó, que são criadas pela tia, que foram colocadas para adoção, porque a mãe não deu conta de seguir adiante depois do diagnóstico de uma doença especial. Isso é um número grande. Acho que essa é a parte mais triste da história, né, Fabiane? Porque assim, o bebê veio ao mundo, é seu filho, o amor é incondicional e cresce, como a gente viu na matéria e como eu escutei você falando, não só ao longo do programa, mas antes da gente começar, enfim, é um amor belo.
Eu quero te parabenizar, em especial pela mãe, pela força que você tem e que isso sirva de exemplo para quem está assistindo a gente, porque realmente é necessário, alguém precisa segurar essa situação e você está fazendo isso. E acho que é importante a questão da rede de apoio, né? Com rede certeza. de apoio desde a gravidez, se não é o companheiro, né? Mas que tem uma rede familiar, que tem essa rede que vocês formam entre vocês, né? Esse grupo que você falou, né? A INACRE, porque isso é tão importante. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. O programa foi curto para tanto assunto que a gente teria, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa hoje pelo Canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser contribuir com a ONG INACRE e fazer chegar a sua ajuda a mães como a Fabiane, entre no site inacre.org.br. Empatia faz bem à saúde. E não se esquece que esse programa já está disponível online pelo site do Canal Saúde e na nossa página do Facebook. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá.